Acoplamento dos amplificadores em cascata. Faremos uma introdução, veremos acoplamento resistivo-capacitivo, acoplamento indutivo-capacitivo, acoplamento a transformador, acoplamento direto, e teremos como objetivo descrever os tipos de acoplamento entre os amplificadores. Antes de vermos propriamente dito os acoplamentos, faremos algumas definições. Uma das mais complicadas de entendermos é a que trata da impedância de entrada. Ela é igual ao quociente entre a tensão de entrada, VI, TI, tensão CA do sinal de entrada, e a corrente de entrada, II, corrente CA do sinal de entrada. Portanto, a impedância de entrada é igual à tensão de entrada dividida pela corrente de entrada. Impedância de saída é igual ao quociente entre a tensão CA do sinal de saída, VO, quando a saída está em vazio, isto é, corrente igual a zero, e a corrente CA do sinal de saída, quando a saída está em curto, VO igual a zero. ZO, impedância de saída, é igual a tensão de saída em vazio, dividida pela corrente de saída ou saída em curto. Amplificação de corrente é o quociente entre a corrente CA do sinal de saída e a corrente CA do sinal de entrada. Amplificação de tensão é o quociente entre a tensão CA do sinal de saída e a tensão CA do sinal de entrada. Ganho de tensão é igual à tensão na saída sobre a tensão na entrada. Amplificação de potência é igual ao produto entre a amplificação de corrente e a amplificação de tensão. Relação de fase. Ocorre um defasamento de 180 graus entre a tensão do sinal de entrada e a tensão do sinal de saída, ou vice-versa. Introdução. Quando o ganho promovido por um único estágio amplificador é insuficiente, dois ou mais estágios podem ser conectados em cascata. O ganho total, nesse caso, será o produto dos ganhos de cada estágio amplificador. O ganho total igual ao ganho de tensão no amplificador 1, vezes o ganho no amplificador 2, vezes o ganho, e assim por diante. Contudo, quando o ganho é dado em decibel, o ganho total é a soma dos ganhos de cada estágio. Acoplamento RC. O método de acoplamento mais utilizado entre estágios amplificadores, pois são relativamente baratos e têm uma boa resposta em larga faixa de frequência. A deficiência desse tipo de acoplamento é o casamento de impedância entre os estágios. A perda de ganho que ocorre nesse tipo de acoplamento é compensada aumentando-se o número de estágios amplificadores. O capacitor de acoplamento isola os níveis DC de polarização entre os estágios amplificadores. Entendamos bem. Quando o sinal é aplicado, ele já entra através de um capacitor, que irá fazer a detecção de qualquer tipo de constante DC, fazendo com que o sinal de tensão contínua fique isolado entre os estágios. Ele vai permitir, portanto, a passagem do nível de tensão CA, e a cada estágio de amplificação nós teremos um novo capacitor promovendo o acoplamento. Esse acoplamento RC, ele tem como inconveniente a dissipação de potência através do resistor. Um outro inconveniente é que a oposição à passagem da corrente
oferecida pelo capacitor varia de acordo com a frequência, ou seja, a reatância capacitiva será menor para as maiores frequências. Então, nós temos aqui o circuito com acoplamento RC, em que teremos C1, C2 e C4 como capacitores de acoplamento, fazendo a ligação entre os estágios. O capacitor de acoplamento faz a passagem do sinal CA de um ponto para o outro do circuito. Para que isso aconteça, a reatância capacitiva precisa ser muito pequena, com a resistência em série. Nos circuitos transistorizados, RTH é a impedância de saída de um estágio e RL é a impedância de entrada do estágio seguinte. Então, estamos vendo aqui a resistência de Thevenin e RL, a nossa resistência de carga. A resistência de Thevenin ela é a oposição oferecida à passagem do sinal CA de um ponto para o outro. O casamento dessa impedância equivale a dizer que nós temos que adequar o nível de tensão e corrente na saída do meu circuito amplificador para o nível de entrada do próximo estágio ou da carga. O valor do capacitor de acoplamento depende da frequência mais baixa que está sendo acoplada. Na prática, usa-se a seguinte regra: reatância capacitiva deve ser menor ou igual a 10% do resistor, onde a reatância capacitiva para a mais baixa frequência de operação. A partir daí, essa reatância capacitiva só tende a diminuir com o aumento da frequência. Portanto, ela é estabelecida no menor valor de frequência. A partir daí, à medida que a frequência aumenta, nós diminuiremos a reatância capacitiva. Teremos, portanto, uma perda menor. O valor da resistência será igual à impedância de saída mais a impedância de entrada mais um. Capacitor de derivação. Os capacitores C3 e C3 e C5 são chamados, em função do seu posicionamento no circuito, de capacitores de derivação. Os capacitores de derivação são necessários porque eles derivam os emissores para a Terra, para sinais alternados. Sem eles, o ganho de tensão de cada estágio seria atenuado devido à realimentação negativa imposta pelo resistor de emissor. Portanto, essa realimentação negativa deixará de acontecer devido ao sinal oscilante que se reflete no emissor ser aterrado através desse capacitor de emissor. E ainda, com o capacitor de emissor, nós teremos, apesar do sinal ser aterrado, uma estabilização da tensão DC que não passará pelo capacitor. Para a mais baixa frequência de operação do amplificador, o valor da reatância do capacitor de emissor será igual a 10% do valor do resistor de emissor. A menos que seja feita alguma recomendação em contrário, todos os capacitores de acoplamento e derivação são considerados circuitos abertos para CC e curto-circuito para CA. Acoplamento indutivo capacitivo, também é chamado de acoplamento por impedância. Nesse tipo de acoplamento, o resistor de coletor de cada estágio amplificador é substituído por indutor. Aqui, onde nós vemos a bobina L1 e L2, nós teríamos nossos respectivos
resistores de acoplamento. O indutor deixa passar a CC, mas bloqueia a CA. Quanto maior a frequência, maior a reatância indutiva. Quando usados desta forma, o indutor é chamado de choque de radiofrequência. A vantagem do acoplamento por impedância é que não há desperdício de potência. Os resistores de coletor, pois eles foram substituídos por indutores, que apresentam dissipação de potência muito pequena. Obviamente, a VCC vai passar pelo indutor, porque ela é uma tensão contínua, com baixa oposição. A desvantagem é que os choques de radiofrequência são relativamente mais caros e sua impedância cai muito em baixas frequências. Esse método de acoplamento é usado com maior frequência na faixa de RF acima de 30 kHz. O acoplamento a transformador é simples e possibilita o casamento de impedância entre os estádios amplificadores, possibilitando assim a máxima transferência de energia. Os transformadores são usados em amplificadores de RF e FI como elemento acoplador. Para frequências elevadas, os transformadores são menores e mais baratos. Vamos lembrar que a potência de entrada no transformador é invariavelmente igual à potência de saída, salvo as perdas no núcleo. Então, se nós multiplicarmos a tensão pela corrente de um transformador, do primário de um transformador, pela tensão dentro da corrente no secundário, teremos valores iguais, sendo que o transformador abaixador de tensão é um elevador de corrente e vice-versa. Aqui nós temos um esquema em que veremos 3 acopladores a transformador, acoplamento a transformador. Observem que nesse caso nós temos o primário dos transformadores sempre em paralelo com capacitores, que farão circuito sintonizado, um circuito detetor para algumas frequências específicas, ou uma frequência específica, melhor dizendo, dessa forma permitindo passar para o secundário apenas a frequência em que há ressonância entre o capacitor e o indutor. Acoplamento direto. Nesse tipo de acoplamento, o sinal de saída de um estágio é aplicado diretamente à entrada do estágio seguinte. O problema desse tipo de acoplamento é a distribuição da voltagem de polarização, pois o nível DC de polarização de um estágio estará presente na entrada do estágio seguinte. Esse tipo de acoplamento é utilizado em amplificadores CC e amplificadores de baixa frequência, onde a presença de elementos reativos impedem um bom funcionamento do circuito. Na verdade, nós vamos ter esse acoplamento direto mais voltados para a utilização com servomotor. Em resumo, teremos o acoplamento é a maneira como é feita a ligação elétrica entre os estádios dos amplificadores. Existem 4 métodos de acoplamento: o direto, a tráfego, por impedância e o RC. Muito obrigado.